das coisas muito comuns no meio religioso é a polêmica. As pessoas gostam de criar polêmica em cima de tudo. Uma delas é o aniversário. Você celebra a festinha de aniversário? Você acha que isso é pagão? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito disso, aos olhos do Rabino Chaim Kanievsky. O que ele achava a respeito disso? Isso está relacionado com o Salmo de número 2. Continue conosco. Não se esqueça, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e deixe seu like para nos ajudar também a divulgar um pouco mais da Palavra de Deus. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Hesed. No vídeo de hoje nós voltamos ao livro de Tehillim, estudando o Salmo de número 2, aos olhos e de acordo com o pensamento do Rabino Chaim Kanievsky. Ele que foi um grande rabino, falecido recentemente, mas que deixou para nós muitos conselhos dentro da Bíblia, muitos conselhos dentro da Torá e que traz a abordagem de outros rabinos também, embasando todo o seu contexto, todo o seu pensamento. Vamos hoje analisar o Salmo de número 2. E esse Salmo, ele também é profético porque muitos rabinos também afirmam, e a gente lendo vê claramente que faz uma alusão ao reinado do Mashiach, à vinda do Mashiach e ao seu reino sobre toda a terra. Vamos ler então o que nos dizem os primeiros versos do Salmo, capítulo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Vamos ao contexto desse salmo então. Chaim Kanievsky nos aponta que quando Davi foi escolhido para ser rei de Israel, ungido pelo próprio Eterno, através do seu profeta Samuel, para ser o rei de Israel, os filisteus se levantam contra Davi, tentando demovê-lo do reino, tentando tirar ele do seu trono. Isso está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. E esse salmo, ele expressa a futilidade da ideia humana de tentar guerrear contra Deus. E isso também nos aponta, obviamente, ao reinado do Mashiach, como nós já falamos, quando as nações da terra se erguerão contra o Mashiach para tentar impedir o seu reinado. O que o Rabino Chaim Kanievsky tem a nos dizer a respeito desse assunto tão relevante? Nós estamos usando esse livro aqui, né? E se você quiser adquirir, ele vem de Israel, está só em inglês, mas você pode buscar aí nas suas fontes na internet, quem sabe você possa encontrá-lo também. Então vamos analisar o que o livro nos diz. Bom, aqui está escrito que o Chaim Kanievsky aponta esse capítulo como sendo uma menção, uma referência à guerra de Gog e Magog, tentando então um conflito final, erguer os seus esforços finais na batalha para tentar destruir o povo de Israel. Isso, lógico, antes da redenção final com a chegada do Mashiach, esse último esforço das nações contra o Mashiach. Por isso ele fala, citando o texto do Salmo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? E aí é interessante que o versículo nos fala que Deus ri deles. Deus ri do pensamento desses homens. Claro que nunca, jamais, o pensamento humano, a ideia humana de tentar destruir o povo de Deus, de tentar destruir o povo de Israel, de tentar se voltar contra Jerusalém. E a gente tem visto isso, né, desde o começo, quando a gente vê qualquer reportagem em qualquer noticiário de muitos países, inclusive o nosso, sempre apontando que Israel, o exército de Israel matou tantos civis, o exército tentando mover a opinião pública contra Israel. Isso é bem comum, um movimento anti-Israel. Muitos países trabalham tentando incentivar um boicote aos produtos judaicos, boicote às criações judaicas, a sabedoria, ao conhecimento, à ciência que vem daqueles que fazem parte do povo de Israel. Isso é parte já também de um processo muito maior para tentar, na união dos povos,
na batalha final contra Jerusalém, tentar fazer com que todos se levantem contra o povo de Deus. E uma coisa óbvia também que a gente vê com relação a isso, que assim como os filisteus não foram capazes de impedir que o rei Davi governasse sobre o povo de Israel, os povos, as nações que imaginam coisas vãs, também jamais serão capazes de se erguer e conseguir destruir o povo de Israel, o povo do Eterno. Isso nos dá uma esperança cada vez maior na vinda do Mashiach, quando ele estabelecerá o seu reino de paz sobre a terra. E ao lermos o Salmo capítulo 2, existem versículo 7 até o versículo 9, que nos apontam claramente para o Mashiach. Olha o que diz o Salmo capítulo 2, versículo 7 ao 9. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como a um vaso de oleiro. Mas que nações são essas aqui mencionadas no Salmo? É evidente que não está falando do rei Davi, porque Davi não governou sobre nações, apenas sobre o povo de Israel, apontando para o Mashiach. Que nações são essas que o Mashiach governará sobre elas? Bom, a gente pode ler o Apocalipse capítulo 2, que nos dá uma versão, um entendimento melhor a respeito disso. Apocalipse capítulo 2, no versículo 26 até o 28, nos dizem assim: Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro, veja, exatamente igual está no capítulo 2 dos Salmos, com vara de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, exatamente como está no capítulo, porque fala como um vaso de oleiro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E para completar esse pensamento, vara de ferro regendo as nações, olha o que está escrito no capítulo 5, versículo 10. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então isso aqui já nos dá um panorama. Quais são essas nações que serão regidas com vara de ferro? São as nações que restarão da batalha contra Israel, conhecida como a Batalha do Armagedon. De todos os povos que se levantarem contra Jerusalém, a Bíblia fala lá no profeta Joel, fala no profeta Zacarias, que quando Deus reunir essas nações, as fará descer ao vale de Josafá, que está de frente de Jerusalém, e ali com elas, com essas nações, Deus entrará em juízo por causa do meu povo, a quem eles espalharam entre as nações. Aí sim, quando tiver a batalha do Armagedon, quando as nações tiverem seus exércitos subjugados pelo poder de Deus através do seu ungido, o Mashiach ben Davi, aí a gente vai ver aqueles que restarem dessa batalha do Armagedon sendo regidos com vara de ferro pelo Mashiach e pelo povo de Israel, por aqueles que foram vencedores e que cumpriram uma vida de Torá. E vamos voltar agora ao versículo que diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei. Isso aqui nos remete à celebração do aniversário. Como assim? Bom, de acordo com Chaim Kanievsky e de acordo com muitos rabinos, com base nestes textos, as fontes racídicas atribuem o poder extra às orações, que são feitas, é claro, no seu dia de aniversário. Pede-me, as orações em que nós colocamos os nossos pedidos diante do Eterno. O Sefer Hasharas Avrechim escreve que o aniversário de alguém deve ser uma data de introspecção, onde a pessoa examina os seus atos durante o ano passado e empreende resoluções positivas para o ano que está iniciando. Claro que nem tudo foi escrito pelo Rabino Chaim Kanievsky, mas ele menciona, por exemplo, a opinião de um rabino muito conceituado chamado Ben Ish Chai. Ben Ish Chai, Yosef Chaim, ele viveu do ano 1832 até o ano 1909 e ele foi o rabino da comunidade no Iraque, em Bagdá. Ele foi muito conceituado nos conceitos da Kabbalah, por exemplo, E o rabino Chaim Kanievsky aponta o pensamento de Ben Ish Chai,
que escreve que comemorar o aniversário de alguém é uma prática favorável e que a família dele, a família de Ben Ish Chai, celebrava o aniversário. Então veja, mas isso aí é uma invenção pagã. Então você é obrigado a concordar que muitos rabinos da história de Israel, inclusive rabinos famosos, tinham também o costume de celebrar a sua data de nascimento. Biblicamente, não há proibição com relação a isso. Isso é muito importante a gente saber. Você pode ter conceitos, você pode não gostar. Eu, particularmente, não acho que o meu aniversário seja uma data relevante, mas respeito, participo eventualmente de festas em que se celebra a passagem de mais um ano de vidas de outras pessoas. Então não vejo nenhum problema com relação a isso. É uma questão pessoal. As pessoas podem gostar ou não da festa de aniversário, mas que isso é algo proibido biblicamente, isso é algo pagão, não faz muito sentido. Biblicamente, existe sim uma menção acerca da celebração de aniversário, e nós vamos ver na sequência a respeito disso. Existe um outro texto em Shut Girnzei Yosef que fala que pessoas dignas devem tentar adquirir novos itens, novas coisas ou uma fruta nova apenas no seu aniversário para poder dizer a bênção Shehecheyanu, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservaste em vida, nos amparaste e nos fizeste chegar a essa data festiva, na data do seu aniversário, mas aí ele faz menção por causa de um produto novo, por causa de uma fruta nova, por causa de algo novo que Deus permitiu a ele de alcançar. Olha como isso é importante, né? Então a gente tem um hábito de no nosso aniversário poder bendizer, abençoar ao Eterno por termos chegado a essa data festiva. Um outro rabino chamado Hanina Holek certa vez perguntou ao rabino Chaim Kanievsky: será que faz sentido celebrar aniversário? Não é apenas mais um dia comum, mais um ano, e é mais um ano em que a gente está perto da morte, então a gente está se aproximando cada vez mais do ano da nossa morte. Será que vale a pena celebrar ou não celebrar o nosso aniversário? Bom, baseado nisso, o rabino Chaim Kanievsky nos aponta aqui, e ele faz uma citação da Guemará em Eruvin 13b, e ele faz outras citações que você pode ler aqui no livro, Chaim Kanievsky mencionando, e ele fala assim: a Guemará em Eruvin 13b conclui que teria sido melhor para uma pessoa se ela nunca tivesse sido criada. Ora, então para que celebrar o aniversário? Só que daí também diz, os Tosafot, os sábios daquela época, que explicam que se refere apenas a pessoas comuns. Sobre os justos, embora afortunado seja a geração em que eles viveram, aquele que se comporta adequadamente tem motivos para celebrar as mitzvot do Eterno e as ações positivas que ele realizou ao longo do ano. Então, sim, nós temos motivos para celebrar mais um ano de vida. Por outro lado, o próprio rabino Chaim Kanievsky não era muito afeiçoado a celebrar a data do seu aniversário. Muitas vezes as pessoas costumavam tentar lembrá-lo, a família dele tentar lembrá-lo da sua data de aniversário, a Parashá de Shemot, e ele pega e ele fala: não tem nada demais meu aniversário. E Chaim Kanievsky aponta que eventualmente ele lembrava assim: esse foi o dia em que eu fiz o meu bar mitzvah lendo a Parashá de Shemot. E o aniversário do rabino Chaim Kanievsky, só para lembrar, era no dia 15 do mês judaico de Tevet. E ele menciona também aqui aquele que é o único dia de aniversário que está mencionado na Torá. Se você quiser ler, em Gênesis capítulo 40, no versículo 20, nos diz assim: no terceiro dia, que era aniversário de nascimento do faraó, deu ele um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Então você conhece a história de José, que na prisão interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E já quando o copeiro volta à sua função, era na data do aniversário daquele faraó. E o faraó, portanto, deu um banquete celebrando seu aniversário. Isso não significa que seja uma celebração pagã, como nós temos visto. E por fim, concluímos com mais um versículo do Salmo capítulo 2, no versículo 11, que nos diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos diante dele com tremor.
O que o Rabino Chaim Kanievsky tem a nos ensinar a respeito disso? Servir ao Senhor com temor. Aqui no livro nós temos que um Rosh Yeshiva, um líder de uma escola rabínica de sucesso em Israel, certa vez chegou ao Rabino Chaim Kanievsky e perguntou: você não tem medo de aconselhar as pessoas em tantas áreas da vida delas, seja na área financeira, seja na área matrimonial, seja na área espiritual? Você não tem medo de errar ao aconselhar essas pessoas? Porque é muito perigoso. Então o Rav Chaim Kanievsky abriu um Midrash, um Tehillim 1, e indicou a seguinte passagem: tenho uma tradição de meus mestres de que qualquer conselho oferecido pelo bem do céu, ou seja, sem nenhum objetivo pessoal por trás desse conselho, acabará tendo sucesso. Um outro rabino chamado Rav Menashe, ele dizia sobre um verso muito claro: muitos planos há no coração de um homem, mas o conselho de Deus prevalecerá. Esse verso é muito conhecido, mas quando ele fala que o conselho que contém a palavra de Deus prevalecerá, quer dizer, o conselho que está de acordo com a palavra de Deus, ele deve permanecer. Como muitos outros rabinos mencionam o enorme temor do Rabino Chaim Kanievsky pela palavra de Deus, pelo próprio Eterno, é claro que seus conselhos acabavam sendo aceitos pela maioria das pessoas e sempre influenciava positivamente as pessoas no caminho do cumprimento da Torá. Isso nos leva a uma reflexão, é claro, muito mais ampla, que pode fazer com que você entenda o propósito da sua vida. Sim, você pode celebrar a sua festa de aniversário. É muito legal quando você está atrelando a sua celebração de mais um ano de vida com os mandamentos do Eterno, através da leitura bíblica, do Salmo. Então muitas pessoas têm o hábito de, ao fazer 20 anos, leem o Salmo 21. Ao fazer 28, leem o Salmo seguinte, o Salmo 29. Ao fazer 80, leem o Salmo 81. E por aí vai, né? Quem sabe a gente possa chegar aos 150 e ler o Salmo 1 de novo, iniciando um novo ciclo. Mas sempre tenha em mente que é necessário você celebrar o cumprimento das mitzvot, celebrar com a bênção a Deus, Shechereyano, abençoando o Eterno pela chegada de mais um ano de vida, pela conclusão de mais um ano em que se passou. Isso é positivo na sua vida. E sempre que você for buscar conselhos, busque conselhos de pessoas cumpridoras da Torá, busque conselhos de pessoas que vão te aconselhar na direção dos mandamentos de Deus. E é claro, concluímos o estudo de hoje mencionando a palavra: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei. Que Deus possa gerar dentro de nós um anseio por pedirmos a Ele, mas que isso também possa gerar dentro de nós um anseio pela chegada dos dias do Mashiach, quando Deus entregará as nações para que o Mashiach, o seu ungido, possa governá-las com vara de ferro e que a Torá finalmente será cumprida em toda a terra. Como diz o profeta, que mitzion tetse Torah udivar Hashem mi Yerushalayim. De Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Deus te abençoe, que Deus te conceda muitos anos de vida e que a gente possa se encontrar muitas vezes ainda para discutirmos, para aprendermos sobre os Salmos, as palavras do rei Davi, que nos conduzem a um cumprimento da Torá sempre com alegria. E que Chaim Kanievsky, um grande rabino, possa continuar a nos ensinar através de seus livros que ele deixou para nos aproximar cada vez mais de Deus. Grande abraço, shalom, até a próxima.